Vida feliz. Vamos abrir. Há quem cultive a verdade tornando arma para agredir os outros. A verdade, porém, reflete luz mirífica, aclaradora de incógnitas, que jamais fere ou aflige. É como pão que deve ser ingerido sem exagero, ou como linfa, que merece ser sorvida na quantidade exata. À medida que nutre e dissedenta, acalma e felicita, enriquecendo de compreensão e afabilidade aquele que a penetra. Jamais a apliques com dureza, qual se fosse uma arma para destruir os outros, pois que, assim tornada, perde a finalidade precípua, que é a de libertar. A palavra é medicina. Fala, Márcia, faz a nossa prece, por favor. Deus de infinita bondade, estamos aqui, Senhor, para mais um estudo do Núcleo Evangelho Pesquisa, do Teu Evangelho, que nós possamos, Senhor, estar com o espírito aberto para o aprendizado e para o entendimento das Tuas palavras, no momento em que foram proferidas, naquela época tão distante para nós aqui. Senhor Jesus, una os nossos pensamentos dos que puderam chegar e dos que não puderam vir por algum motivo, que eles possam, Senhor, estar recebendo também todos os eflúvios, todas as vibrações do alto, para que continuemos estudando, para que continuemos nos aperfeiçoando dentro do Evangelho, envolvendo a espiritualidade, Jesus, e que toda a humanidade, Senhor, também possa se beneficiar com isso. Que assim seja. Quem quer falar alguma coisa? Vamos fazer a leitura do que falta, né? Eu vou ler, pelo menos para a gente se situar, né? Isso, melhor, verdade. E aquela sugestão, hein, Nívia? Aquela sugestão que você deu, que a gente, para não ficar enrolando, né? Se a gente concluir o estudo, a gente não precisa ficar, né? Enrolando para dar o horário. Isso, né? Isso. A gente parou, a gente vai começar o versículo 27, não é? Isso. Vamos lá. O versículo 27 do capítulo 6 de Mateus, das 3 proibições. Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que os inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a relva do campo que hoje existe... Esqueci, a relva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homem pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal.
Bom, agora vamos, né, versículo por versículo. O versículo 27, né? Ele fala: qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui, eu sublinhei a palavra inquietando-se, e dentro do contexto, né, eu coloquei inquietando-se como agitação, ansiedade, né? Eu acho que se encaixa melhor dentro desse contexto. Então, inquietando-se, eu botei agitando, se agitando, ansioso, né? E aqui o próprio Haroldo, ele sublinha as palavras côvado, que é examinar a fundo, estudar, observar, considerar, compreender, averiguar. E, peraí, eu botei errado aqui. Desculpa, gente. Vou voltar aqui. É uma medida de estatura. Não, eu me perdi aqui. Eu estou falando outra coisa. É como se a gente não pode acrescentar 1 metro da nossa altura. A gente já nasce nessa, né? Quando a gente cresce e atinge a idade adulta, a gente não cresce mais. Então, a gente não consegue aumentar o tamanho, né? É isso que eu entendi. Espera aí. Exatamente, Márcia. Eu também entendi assim, que a gente não consegue ser maior do que a gente já veio programado para ser, né? Já que a vida é um processo. É isso mesmo. Eu só me perdi aqui, mas é isso mesmo. É a medida de comprimento, né, da época, e exprime essa ideia, né, que a gente não tem como, né, a gente mudar isso, né? E a palavra também... Você fala da palavra estatura, Márcia, que eu tenho que me perdi aqui no bichinho. Isso. Porque o côvado é uma medida de comprimento da época, né? Entendeu? É como se fosse uma medida de comprimento da época que eles falavam, utilizavam, né? A gente não é acostumado com isso. Mas é o que a Fátima estava falando. Eu acho que no sentido aí do texto, em relação a gente não poder ser maior do que a gente é. Você não vai conseguir mudar a sua estatura. Por exemplo, você nasce, cresce, né, atinge a idade, e aí você tem um nariz, seu nariz é teu. Você não pode mudar o teu nariz, né? A não ser com uma cirurgia plástica, mas assim, você não tem como, né, mudar a estrutura dele, né? Você, sem se submeter. Eu acho que para a época de aceitar, você parar de se inquietar, se preocupar com o dia de amanhã, porque tem coisas que são o que são, né? São o que são. É aquele ditado, né? Aceita que dói menos. Tem coisas que a gente pode mudar e tem coisas que não, né? São coisas que aí a gente sempre se preocupa, né? Ou se inquieta, né? Como aquele usou, justamente com essas coisas, né? Que às vezes a gente não tem como mudar. Então aqui ele está falando mais, Jesus, né? Vem trazer justamente essa ideia, né? Para a gente mesmo deixar algumas coisas correrem, né? Seu próprio fluxo, né? Que não vai, a sua inquietação, né? Não vai mudar essa tal coisa, né? Essa tal preocupação. Você quer falar alguma coisa, Fátima? Não, é isso mesmo. E assim, os outros versículos vão mais ou menos dizer a mesma coisa, né? Que a gente não tem como mudar aquilo que a gente veio para ser, né? E a palavra aqui, estatura, né? Significa tempo, duração, né? Estatura do tamanho da pessoa, idade, o tempo de vida, duração. Expressão ambígua, utilizada com a intenção de explorar o duplo sentido do termo.
Esse recurso era utilizado frequentemente por Jesus em sua fala. Então, é o complemento de côvado, né? Da medida, né? Côvado. Né? É como o nosso quilômetro, metro, né? O côvado, né? É uma medida de comprimento daquela época, como a Márcia falou para a gente. Então, essa frase vem exprimir justamente isso, né? Esse tentar mudar as coisas que simplesmente são, né? Simplesmente não mudam. A gente pode passar para o 28? Então, vamos lá. 28. E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam nem fiam. Aí a gente tem aqui a palavra examinai, né? Que significa examinar a fundo, estudar, observar, né? Considerar, compreender, averiguar, investigar, né? E examinar os lírios do campo, né? Então se encaixa melhor assim, observar, né? Os lírios do campo, ver como é o comportamento deles, né? Eles não labutam, aí labutam, trabalhar duramente, arduamente, né? E nem fiam. Fiam, fui eu que sublinhei, né? E coloquei coloquei dar crédito, né? Então, aqui a gente vê que ele sempre introduz, né, o pensamento e depois ele traz um exemplo, né? Jesus traz um exemplo. Da semana passada ele falou dos pássaros, né? Que eles se alimentam e tudo pela ajuda, né, divina, que a gente sabe que é a natureza, né? E aqui ele vem dar esse exemplo também, né? Dos lírios do campo, que eles também não trabalham, né? Mas também são, me fugiu a palavra, também são agraciados, né? Com essa ajuda da natureza, né? De nascer, crescer. Parado. Exatamente, se reproduzem, né? Eles dão, né? Mais suas sementes, né? O pólen, né? Da flor. Acabam, né, se reproduzindo, enfim, e a gente sabe que é algo da natureza. Então, era isso que Jesus queria que a gente visse, né? Essa naturalidade das coisas, vamos assim dizer. Por isso que ele se usa desses exemplos, né, da natureza. Boa noite, Léo. Boa noite, Boa noite, Léo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu também vou querer falar depois. Tá. Eu não sei se vocês perceberam esse texto. Para mim, esse texto é super atual, né? Jesus realmente ele é um ser assim de uma evolução que a gente não tem nem noção, porque ele não falava só para aquele tempo, ele sabia o que a humanidade iria passar. Então, assim, por exemplo, para mim esse texto é todo sobre ansiedade, né? As ansiedades que a gente tem no nosso trabalho, na nossa família, se a gente vai ter filho, se a gente vai... E a gente está com a mente lá no futuro e não está vivendo o presente. E sofre com isso. E sofre. Eu sofro muito, eu estou tentando me educar em relação a isso, entendeu? E por isso que dizem, né, que a doença mal do século são as doenças psicológicas, né, as depressões, o pânico, as crises de ansiedade. Você vê que até as crianças estão passando por isso. E por quê? Porque a gente fica com uma preocupação excessiva no futuro. Porque você lendo isso aqui, ele falando, né, sobre o olhar e os lírios. Olhar os lírios. Parece assim, não trabalha não faz nada. E não é isso, na realidade. Não é isso que ele quis dizer. Eu fico observando as palavras também que utilizou, né? Inquietação, né? Examinar. E o que é examinar? É a gente estudar a fundo, observar mais, né? Aquietar dentro, né, da gente, fazer aquele silêncio interior, entendeu? E esse não labutar aí é difícil, né? Vai lá, Fátima. Então,
Quando eu estava estudando, eu fiquei muito impressionada, porque assim, tem muitas palestras, se vocês procurarem, com esse tema, examinar as lírios do campo, e é cada uma mais linda do que a outra. Tem livro de Érico Veríssimo com esse tema, e fala exatamente sobre isso, das aparências, né? E aí eu fui procurar algumas informações. Como hoje tem pouquinha gente, e não vai demorar muito, eu vou ler para vocês aqui algumas informações que eu achei legal sobre os lírios, das básicas até algumas curiosidades. Ó, existem catalogadas mais de 100 espécies diferentes de lírios. Isso acontece devido à sua grande distribuição pelo mundo, que se dá em países do Oriente, Europa e América do Sul. Além disso, elas participam da cultura de diversos povos. Os lírios são usados desde a antiguidade, com datas desde o Egito Antigo, a Grécia e em toda a mitologia da época e até mesmo na igreja. Em terras egípcias, a flor representava a deusa Ísis, a principal deusa dos panteões. Na cultura grega, especificamente na mitologia, acreditava-se que a deusa Hera estava ligada às flores, pois era o seu símbolo pessoal. Segundo os gregos, na história de Hércules, conta que o lírio nasceu de uma gota da lua que um dia caiu na terra. E então surgiu Hera. Com o enraizamento da cultura cristã no Ocidente, a flor ganhou muito mais novas conotações. Na era medieval, elas simbolizavam proteção contra o mal e as bestas. Por isso, muitas pessoas mantinham o cultivo dela no jardim das casas. Outra história ainda conta que a planta nasceu de uma lágrima caída de Eva, e assim que ela foi expulsa do paraíso. Em alguns lugares, o lírio é dedicado ao culto para a Santa Virgem Maria, representando a pureza, além de serem usados em muitos buquês e fora do contexto religioso. Os lírios também são bastante usados na produção de cosméticos farmacêuticos pelo odor e alguns benefícios que as substâncias da planta carregam. Uma novidade é de que também existem terapias feitas com a planta, chamadas terapias florais, e a principal característica é a de purificação do ambiente. Aí eu vou botar aqui o que eu escrevi sobre o texto. Os lírios vêm nos mostrar como vivemos mergulhados em preocupações. Comida, bebida, contas a pagar, um ciclo gerador de angústia por não sabermos o dia de amanhã, que gera uma sensação de insatisfação e injustiça, que é mais ou menos o que a Márcia falou, né? A gente está tão preocupado com amanhã que a ansiedade toma conta da gente. Quando Mateus se refere às aves e aos lírios, ele nos mostra que são assim devido à vontade do Pai. E cada qual se comporta para o que veio, diferente de nós, que não nos aceitamos e queremos sempre ser mais, nos comparando e desejando realizações que ainda não estamos prontos, que é o que ele fala lá na medida. Se você veio para ter uma determinada medida, não adianta você invejar o Léo que é mais alto, porque você não vai conseguir ser o Léo. O Léo veio preparado para ter essa estatura, eu não vou ter. Eu vim preparado para ter essa daqui. Então, se eu me conformar com essa e procurar ser o melhor possível com essa aqui, não vai ter nada disso, é o lírio. Ele está lá no campo, ele está enfeitando, está perfumando. Se você corta ele e leva para uma festa de casamento, ele vai continuar enfeitando e perfumando. E ele vai ser assim em todos os lugares que você levar, mas a gente não. A gente quer ser de um jeito num lugar, de outro jeito no outro, e sempre querendo pegar alguém que a gente acha que faz tudo muito bem e ser igualzinho a ele. E aí gera todos esses transtornos. Nossa, eu amei o que a Fátima falou agora. Muito lindo, gostei muito, Fátima. E é exatamente isso que ela comentou, né? Não é que a gente às vezes pode ler nessa passagem e achar estranho, né? Os pássaros estão lá vivendo a vida deles, o lírio não trabalha. Aí você pensa, pô, como assim? Mas não, é no sentido de que aconteça o que acontecer, ele está ali, né? E é a natureza dele estar daquele jeito. A gente que se comporta totalmente contra a maré, né? E com isso acaba, foi o que a Márcia falou, né? Tendo problemas, infelizmente, né? Psicológicos, transtornos, que a gente vê que é esse mal, né, do século, como até a Márcia salientou. E é isso, né? A gente sempre tenta correr contra isso tudo,
tentamos ser suficientes para tudo, perfeitos para tudo, e não é assim. A gente tem que ser de acordo com a nossa medida, né? Nem muito mais do que isso, mas também nem muito menos. Sempre tentar ao máximo ficar naquela medida que a gente recebe, que cada um recebe, né? E cada um tem sua importância nesse meio, com certeza. Então, acho que é isso. Esse versículo fala de muita coisa, é muito profundo, né? Fala, Márcia. Então, eu vou contar uma experiência até que tem a ver com o texto que eu passei, né? Então, a gente faz essa atividade das cestas básicas e quentinhas, né? De 15 em 15 dias. E teve um dia que as quentinhas, a gente chegou na rodoviária, era tanta gente, que as quentinhas acabaram. E aí sobrou bolo, né? Bolo, um pouquinho de kit higiene e água. Aí geralmente vão 3 carros, né? Aí eu falei assim, então eu vou lá para a Praça de Edson Passos para eu ver minhas crianças. Tem umas crianças lá que já sabem que quando a gente chega, sai correndo atrás da gente. Eu tô doida para ver minhas crianças lá para dar bolinho para elas. Aí o pessoal falou assim, então vai vocês, porque não tem mais, acabou as quentinhas e tal. Aí foi eu mais 3 pessoas dentro do carro, aí eu fui. Falei, gente, eu acho que a gente vai ser linchado. Porque a gente vai chegar lá sem as quentinhas, o povo vai matar a gente. Estão tudo com fome. Aí a minha amiga que estava do lado, ai meu Deus, eu tô ficando com medo. Aí a menina atrás falou assim, ai meu Deus, é mesmo, só tem esses bolinhos aqui e um pouquinho de água. Eu falei, agora vamos confiar em Deus. Eu acho que eu estou com tanta vontade de ver aquelas crianças. Não, agora a gente já está no meio do caminho, vamos embora. Aí ficou um silêncio no carro, sabe? Meu Deus, por que a gente não foi para casa? Só tem um pouquinho de bolo, um pouquinho de água. Quando a gente foi chegando na praça de Edson Passos, gente, a espiritualidade, ela age o tempo inteiro. Olha, sempre quando a gente vai, nunca tem ninguém, né? Naquele dia, e quando a gente age é assim, um carro fica com as quentinhas, outro carro fica com as bebidas e outro carro fica com a kit higiene, para não aglomerar muita gente num carro só. Na hora da distribuição, a gente se organiza dessa forma. Quando a gente chegou lá no local que geralmente para o carro da gente das quentinhas, tinha uma picape dando quentinha. Aí opa, paramos o carro. Aí o pessoal, quando viu o carro da gente, veio correndo, né? Porque já conhece, né? Aí ué, tia, cadê a quentinha? Eu falei, vai lá na picape, pega a quentinha e vem pegar o bolinho aqui e a água. Caraca, gente, nossa, nós fomos amparados. E eu acho que encaixa aí, nessa ansiedade, né? Por quê? Porque a gente tem coisa que a gente não controla. Quem vai controlar, quem está no comando é Deus, entendeu? Ele que comanda e ele lê as situações, ele vê tudo, então está tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Quer dizer, ele viu de repente, né, a espiritualidade já estava na frente, muito à frente do nosso pensamento, né? Aquela que deu tudo certo. Quando eu cheguei em casa, meu marido estava preocupado. Ai, meu Deus, estava preocupado, não sei o que e tal. Porque só quem trabalha na rua sabe como é que é, né? Complicado. Então, aí eu falei, olha, é uma prova de que a gente não pode ficar ansioso nem preocupado. Tem determinadas situações que a gente tem que entregar. Olha, eu vou lá, vou dar o que eu tenho, entendeu? E acabou. Né? Quer dizer, não, mas tinha lá a picape distribuindo um monte de quentinha, deu tudo certo, ninguém foi linchado. É isso que eu queria passar para vocês. Eu vou tomar a palavra, aproveitando esse exemplo prático aí. Primeiramente, boa noite a todos, eu escrevi, né? Desculpa, eu me atrasei. Minha máquina aqui me atrasou. Então, aproveitando esse exemplo prático aí da Márcia, foi perfeito, cara. Esse versículo, eu achei ele maravilhoso, porque depois que ele trata dos anteriores, ele trata do desprendimento, né, dos bens terrestres, Jesus vai
trazendo isso, uma teoria, nos ensinando que a gente não deve tomar todo o nosso tempo preocupado só com alimento, né? Que ele diz assim que devemos nos preocupar com o que a humanidade geralmente considera essencial, que é só o alimento, o vestimento, né? Somente só isso. Claro que isso é de suma importância para a nossa sobrevivência, manutenção do nosso corpo, mas a gente não deve perder a nossa vida só pensando nisso, né? E esse raciocínio dele, que ele vem trazendo para a gente, ele faz uma lógica de que quem dá o mais, dá o menos, né? Tipo assim, quem alimenta as aves, né? Ele até diz que não semeiam, né? Quem não alimentará os homens, né? Mesmo que passe por dificuldade, esse exemplo prático que a Márcia deu, né? Lá recebendo alimento. Tem um áudio aí. Acho que seu prato. Não, mas não tocar nem dentro para você. Acho que é da Priscila. Você está me ouvindo? Vou levantar, amor. Vem. O som, Priscila. Ô, Pri, seu microfone tá ligado, Pri. Desculpa, gente. Eu cheguei do trabalho agora, foi mal. Não, sem problema. Nada, Pri. Então, já que esse é o alimento mínimo, né, que são os pássaros, né? Por que ele não alimentaria os homens, não auxiliaria, né? Esse acaso que a Márcia colocou aí, né? A preocupação dela e a providência divina já providenciou ali um outro grupo que faz parte, né, de distribuir alimentos, já encaixou tudo perfeitamente, né? E mesmo que a pessoa não possua, no caso deles, que estão lá naquela alimentação, naquela provação, sempre existe alguém que tem essa predisposição de ajudar, né? E até as flores silvestres, né? Ele cobre ela, veste, por que não vestiria as criaturas? Então, essa preocupação com as coisas mínimas, né? Com as flores, por que não haveria da gente, né? Essa dedicação desse pai carinhoso por todos nós, né? Por mais que sejam coisas mínimas. Então, esse trecho eu achei muito interessante, muito lindo. Parece até uma poesia, né? Parece não, é um formato poético, né? Que Jesus vai trazendo para a gente, né? E eu vou imaginando, quando ele falou sobre isso, a gente vemos até em filmes, né? No Sermão do Monte, lá ele... Imagina aquele monte lá, debaixo das árvores, falando para o povo lá, olhando aquele lago azul, vendo as flores. Dali ele vai utilizando esses instrumentos para trazer mais conhecimento e firmando, né? E é como vocês falaram também, não se prender somente à letra, né? Começar a entender o todo, né? O que está querendo dizer. O que está querendo dizer nessa forma poética, né? De que não vos preocupeis com a vida de comer e vestir, não se percam somente por isso, né? Que a vida vale muito mais que o alimento do corpo e do que a vestimenta, né? Então, isso aí eu queria contribuir aí. E semana que vem, quando for o estudo do Espiritismo, né, da parte espírita, tem um texto do Emmanuel que é maravilhoso, que eu vou tentar colocar no grupo, é porque é um pouco grande para digitar no celular, mas eu vou tentar ver um jeito para colocar. É lindo, e aí a gente pode ir pensando no texto para a gente falar já no próximo estudo, que é lindo, gente, é muito lindo. Bom, então, estamos no 28, eu vou ler agora o 29, tá? 29 eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Então, eu complemento, né? Salomão foi rei de Israel, né? E foi o complemento, né, do que ele falou dos lírios, né? Ele pegou um exemplo, né? Um exemplo famoso da época, vamos assim dizer, né? Que foi o, né? Salomão
e falou que nem ele, né, em toda a sua glória, ou seja, nem ele que foi rei, que foi, né, vamos assim dizer, entre aspas, superior, né, aos homens comuns, né, nem ele conseguiu ser como os lírios do campo. Então, para a gente ver, né, como é difícil, né, como o ser humano é cabeça dura, né, como somos cabeça dura, e a gente ainda prefere não seguir não seguir esse padrão, né, que ele nos traz. Alguém quer falar alguma coisa desse versículo 29? Assim, eu lembrei porque Salomão é conhecido pelos excessos, né? Tudo dele tinha que ser grandioso e maravilhoso, tinha que ser o melhor, né? Então, acho que por isso que ele foi utilizado como exemplo. E hoje em dia, quando a gente percebe também, tem pessoas assim, que vamos dizer assim, que ainda não compreenderam a lógica da riqueza, e você vê que essas pessoas, elas estão sempre com coisas espalhafatosas, assim, às vezes até se torna cafona, né? Porque querem mostrar que estão no ápice, né? É o melhor colar, a melhor joia e acaba sendo uma coisa imensa, ou o melhor carro e acaba sendo uma coisa estranha, porque compra um carro caro, manda modificar e acaba ficando uma coisa feia, e por aí vai. A gente nunca está satisfeito, né? Vai para o excesso. E Deus faz tudo perfeito, né? Não tem necessidade disso. Então, se ele não desampara lá a natureza, ele também não vai desamparar nós. A gente é que está sempre buscando querer ser mais do que realmente é. Pô, esse ponto é formidável, né? Essa comparação que ele traz de Salomão, né? Trazendo a real beleza, né? Que não estão nas posses, né? Nem naquele homem daquele tempo que era contemplado, né? Que tinha o ápice das providências materiais, e o próprio lírio, que não precisava disso tudo, coisa simples e retocada ali pela a beleza e a sutileza que Deus providenciou. Então, ele faz essa comparação ali que é inigualável, né? Então, ele traz esses lírios de campo, que são flores agrestes, né? Que nascem, crescem, elas não precisam de cultivo, né? Elas nascem e crescem, tem alguém tá ali semeando, né? Alguém cultivando, enfim. E todas apresentam uma riqueza no seu vestuário, né? Que nem o Ápis, que era o rei, né? Conseguiu igualar. Né? Por que duvidar os homens de pequena fé, né? Eu acho que também traz uma lição de fé ali, né? E principalmente para nós não nos preocuparmos e gastarmos a nossa vida. E é uma lição fantástica, né? E vai mantendo uma íntima certeza de que nada nos faltará, né? Nem que seja o essencial para sobreviver, né? E principalmente, né? Antes de tudo, para a gente, acima de tudo, buscar sempre o reino de Deus, né? Bom, eu vou passar para 30, então. Aí ele vem com outra comparação, né? Jesus vem com outra comparação. Se a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste. Muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, me remeteu muito no sentido de que ervas do campo, né, que hoje estão lá, né, na natureza, e amanhã são lançadas ao forno, né, no sentido assim de que às vezes a gente não dá muita importância, né, para o que são algumas ervas, né, vamos assim dizer, se até elas Deus dá a devida importância a elas, né, muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, mesmo sendo homens, né, mulheres de pouca fé, nós também temos a nossa importância, né? Então, ele vem dizer isso, né? Mesmo a coisa mais para a gente, né, insignificante,
tem a sua devida importância na natureza, nesse ciclo, né, que é toda a natureza, tudo isso, como é que nós, né, mesmo ainda não tendo aquela fé plena, né, não seremos esquecidos, né, não seremos largados de mão, vamos assim dizer, né? Então, acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, que ele volta nesse sentido, né, de que cada um tem essa sua importância, né, e que nada é esquecido e nada é em vão, né? Ele faz essa afirmação em cada versículo desse, né, se utilizando desses exemplos. Se alguém quiser falar alguma coisa. O Haroldo, ele não marcou nenhuma palavra nesse versículo. Só que eu marquei erva do campo. E aí eu fui procurar o significado, né, bíblico, já que a gente está fazendo estudo bíblico, né? Aí está assim: a vegetação dos prados, que na linguagem bíblica é chamado de a erva do campo, logo no princípio da primavera, ela cresce vistosa e abundante, secando depressa quando chega o calor do verão, e por isso frequentes vezes se torna como emblema da fragilidade da natureza transitória da vida humana e da fortuna. Aí você encontra em Jó, capítulo 8, versículo 12, nos Salmos 37, versículo 2, 90, versículo 5, e em Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 7. Os prados da Palestina ficam sem cor no inverno, estando completamente apagados todos os vestígios da sua beleza da primavera. Porque eu fui ver a imagem de erva do campo, porque eu imaginava que eram só folhinhas, mas não é, são flores lindas, bem delicadinhas, bem pequenininhas, né? Que assim fazem uma imagem assim linda, e de repente ela seca e morre, né? Que é o que eles usam para mostrar como é que é a nossa vida, né? Uma hora a gente está lindo, maravilhoso, e logo em seguida você pode ficar doente, perder toda essa beleza, ou vai envelhecer e vai perder essa beleza, e a fortuna é a mesma coisa. Hoje você pode ter muito e amanhã você pode não ter nada. Cara, que interessante isso, Fátima. Achei interessante, porque logo depois ele fala assim, né? Muito mais a vós, homens de pouca fé. Porque aqui, ó, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno. Não, quer dizer, hoje a gente existe, mas amanhã a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar. Por que a gente se inquieta tanto com o amanhã? O importante é o hoje. E engraçado também que eu acabei lembrando aqui da série Maria Madalena, que tem uma passagem de Jesus que fala, Júnior, estou no Neco, fecha a porta ali para mim, que ele chega e fala isso para os apóstolos, né? Não se inquieteis com o dia do amanhã. O importante é o que você está fazendo hoje. É o hoje, né? Porque amanhã basta o mal do amanhã, né? E a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar. Então, em relação às coisas materiais, a gente vai deixar tudo aqui. E em relação às preocupações, elas só vão nos angustiar, né? Eu achei interessante essa vegetação dos prados aí. Eu olhei também de uma ótica, tipo, quando ele fala aqui, ó, se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, pode ser a erva do campo ou uma planta que é utilizada para alimento, alguma coisa, é lançada ao fogo, ou tipo, serve para o sacrifício, né? É lançada ao forno, Deus assim a veste, mesmo que ela só Deus criou ela, fez sua existência e para ela ir ao forno para auxiliar alguém, né? Cadê? Alô, cachorro. Quando eu falo, eles querem falar também, né? O pior é que nem meu, né? Mas tudo bem, não posso nem gritar com eles. É teu, Léo, cachorro? Não? Vizinho, não posso nem gritar. Não posso, tem que aceitar. Aí, cadê? Onde eu tava aqui? Amor, fecha aqui. Que a porta aberta aqui.
Eita! Eu me perdi aqui, esses cachorros aqui. Ah, tá. Mesmo que as plantas, essas ervas, são levadas ao sacrifício, né? Que é lançado ao forno, seja para alimento ou outra forma, assim veste muito mais a vós, homens de pouca fé, né? Que elas são úteis. Eu não sei se estou tentando me perder no meu raciocínio aqui. Agora eles ficaram quietos aqui. Vou retomar aqui. Mesmo criando essas ervas, no exemplo aqui, essas plantas, esses alimentos que mais para frente vão ser tomados como um sacrifício para alimentar alguém, se Deus tem o cuidado de cultivá-lo, de contribuir para o seu crescimento, imagine nós, né, que temos grande potencialidade de fazer algo, de prover alguma coisa, seja pequena ou grande, né? Por isso que eu achei essa comparação aqui, né? Muito mais a vós, homens de pouca fé. E mostra aqui também um incentivo, né? E ver um incentivo e um grave problema de nós, né? Que temos pouca fé. Jesus sempre aponta isso, né? O tamanho da nossa fé, da nossa confiança em nós e em Deus, né? A gente não enxerga muito isso, que Deus está em nós. Ainda mais quando a gente vai nos perdendo no labirinto dos nossos problemas, das nossas preocupações, a gente acaba deixando isso para depois e vai esquecendo a nossa potencialidade, né? Que se existe numa erva do campo, imagine nós, que já estamos na fase humana, temos saúde, né? Temos mãos, temos pernas, boca, por que não podemos nos sacrificar também? Eu fiz esse pensamento aqui que eu estava, não sei se eu me perdi, mas é isso que eu imaginei aqui. Muito bom. Amém. Esse estudo está muito bom. Bom, 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Aqui é mais o complemento, né? Essas são as nossas, eu acho que são as nossas principais angústias, né? Principalmente no dia a dia, né? Não sei, acho que sim. Em relação, né, a tudo que passamos, a tudo que vivemos, a gente sempre fica preocupados, né, com a situação mundial, com a situação também de emprego, né, e tudo. É claro que a gente tem que correr atrás, né, que a gente tem que se preocupar na medida certa, né? Isso que a gente não sabe fazer, né? Ter aquela preocupação de vai ficar tudo bem, vamos correr atrás, mas a gente começa a usar isso de uma angústia, né, que começa a crescer na gente e acaba trazendo problemas para a gente, não só espirituais, como também físicos, né, causando ansiedade, às vezes pode evoluir até para uma depressão, né? Então a gente sempre tem que orar e vigiar também em relação a isso, né? Porque se a gente parar para pensar, né, nas coisas que acontecem, nas coisas que estão certas, que estão erradas, no mundo, né, que a gente está vivendo, nossa, a gente fica muito angustiado, né? Então a gente tem que dar uma paradinha, dar aquela respirada, continuar caminhando, porque a gente tem que ter aquela fé, né, de que Deus sabe das coisas e Ele faz as coisas no momento dele, né? Se a gente não entregar algumas coisas na mão dele, a gente não consegue suportar, entendeu? Então, algumas coisas foi o que eu falei até no Evangelho outro dia, a gente quer entregar as coisas na mão de Deus. Eu não lembro onde eu falei isso, mas a gente continua com aquele dedinho, né? Não entrega 100%, né? Ainda fica com aquele dedinho assim de eu te entrego, mas fica aqui comigo um pouquinho também, né? A gente tem muito isso de controlar as coisas. E a gente tem que deixar um pouco mais as coisas fluírem, né? Porque, às vezes, a gente está insistindo tanto em alguma coisa que a gente acaba ficando cego e Deus está guiando a gente para uma coisa melhor e a gente simplesmente não está enxergando isso, né? Ou para uma coisa que vai livrar a gente de alguma, né? Mas a gente está
na nossa teimosia, né? A gente também tem que tomar cuidado com isso. Continuar prosseguindo, né? Vivendo, mas ter sempre esse olhar atento, né? De o que sempre na oração, né? Nas intuições, né? O que Deus está querendo falar comigo, né? Em relação aos nossos caminhos, ao nosso dia a dia. Às vezes tem caminhos mais fáceis, vamos assim dizer, e a gente está batendo com a cabeça na parede por causa do nosso orgulho para o caminho mais difícil, né? Então, esse se inquietar, né, também quer dizer muito, fala muito sobre isso, né? Quando Jesus fala dos lírios, das ervas, dos pássaros, né? Não foi o estudo da semana passada. Ele fala, gente, tudo flui de forma tão natural, mas vocês continuam batendo com a cabeça na parede, continuam querendo ficar com orgulho de vocês, querendo continuar se prejudicando por causa, né, de vocês mesmos. Então, eu acho que foi o que a Márcia falou no começo do nosso estudo. Esse texto é muito atual. Parece que foi escrito ontem para a gente, né? Então, aí a gente vê a sabedoria de Cristo, né? Esse texto foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás, mas poderia ser entregue para a gente ontem, né? Que faria todo sentido. Então, acho que é mais ou menos isso. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. É uma pura verdade, né? A gente perde muito tempo com a preocupação no amanhã. O que vai acontecer amanhã? Ai, meu Deus, isso e aquilo. Não que a gente não tenha que planejar nada, algo, né? Mas viver o hoje, né? Viver o agora, né? Viver um dia de cada vez. E quando ele fala aqui, né? Não vos inquieteis, não fiquem preocupados. Aqui no item, ele mostra aqui, né? Inquieteis, tem no 14 indicando o 7, que lá na descrição, lá, ele fala isso. Não fique ansioso, não fique preocupado, né? O que a gente vai comer hoje, né? O que vão beber, o que a gente vai vestir. Então, Deus que sabe de tudo, né? Sabe que que temos a eternidade para frente. E às vezes a gente se perde nesse, como a gente já falou aqui, do labirinto das preocupações e vamos acabando esquecendo de viver. Esse estudo ele é fantástico, né? Ele foi perfeito para mim, que às vezes a gente se perde muito nisso, aquela preocupação. E Jesus já lá atrás já apontava isso para aquele povo que já o seguiam lá, sabia dessa dificuldade que o ser ainda tem, ainda mais hoje em dia ainda, né? E nós, com a nossa alimentação de ver o amanhã, então não adianta a gente ficar sofrendo tanto, se preocupando, entendeu? Focar no hoje, né? No poder do agora, né? Vocês já ouviram falar disso, né? O poder do agora, né? O que eu posso fazer agora, né? Porque o ontem já foi passado, não tenho mais controle. O amanhã a Deus pertence, mas o hoje a gente tem esse poder do agora, né? Então Jesus vem aconselhando a todos nós que não nos preocupemos com o amanhã, porque Deus se ocupará. Cabe somente a gente viver esse momento de agora, né? O hoje. Acho que uma vez foi a Milena falou isso, né? Gravar essa frase aqui em casa, espalhar toda aqui em casa. Viveu agora, né? Que a gente perde muito tempo, falei, caramba, e não resolve nada. Eu acho que é incrível isso, tu fica ali, ó, só saindo fumacinha, não resolve, né? E esse erro parece que é de agora, mas com certeza, né? É uma das nossas características, acredito, na minha, com certeza, de vidas passadas, né? Essa multidão está dentro de mim, já se perdeu muito nesse é amanhã, e já passou milhares de vidas e estou aqui ainda, né? Então, tem que focar no hoje. Então, isso é um puxão de orelha, mas um alerta para todos nós, né? Isso mesmo. E a gente ainda continua, né? É porque é uma coisa tão automática, né? Hoje mesmo eu já acordei, já abri o olho, nossa, tem 500 coisas para fazer, como é que vai ser? De noite ainda tenho neto. Fui fazendo tudo que eu tinha que fazer, resolvendo tudo que eu tinha que resolver. Pronto, o dia acabou, já estou aqui, daqui a pouco eu vou terminar aqui, vou lá, vou descansar, ler meu livro e acabou, já foi mais um dia.
E aí você ficou ansioso, você ficou nervoso para quê? Né? A gente ainda tem que aprender muito. Eu tô tentando, tô no caminho. Tem dia que eu me estresso mais, dia que eu me estresso menos. Tem dia que, né, a gente, né, vira leão, tem dia que a gente é um gatinho, mas a gente vai caminhando. Bom, aí o 32, ele fala: pois estas coisas os gentios buscam, né? O beber, comer, nessas questões, né? De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Aqui eu salientei, sublinhei os gentios, que na época eram os idólatras, seguiam uma religião pagã, né? Então, ele diz aqui que isso os gentios já buscam, né? Que são essas preocupações. Aí me fez pensar no quê? Me fez pensar no materialismo, né? O que comer, o que beber, o que vestir. Eles só se preocupam com essa parte, vamos assim dizer, o espiritual em si, que é mais importante, né? Do que isso, não tirando a importância, né, do comer e do beber, a gente sabe, mas o espiritual, que é mais importante, a gente nutrir a nossa alma, né? Eles simplesmente não buscam, né? Deu a entender aqui. Então, e ele termina, né, esse versículo falando que o Pai, né, Deus, né, ele sabe das coisas que a gente precisa. Então, a gente não precisa, né, ficar batendo nessa mesma tecla sempre, né? Porque ele sabe disso. Ele sabe que a gente tem que comer, que a gente tem que beber, que a gente... Entendeu? Então, são preocupações a mais que a gente acaba tendo. E os gentios, né, esse povo materialista, me fez pensar, né, no hoje, o que a gente vive, né, que o mundo está muito mais material do que espiritual, vamos assim dizer. As pessoas se preocupam em ganhar, ganhar, ganhar e gastar, 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 e acabam esquecendo essa parte mais espiritual, né? Acabam se preocupando tanto com isso, né? E às vezes acabam esquecendo dessa parte que também é importante muito mais, né? Que é a espiritual. Então, se alguém quiser falar alguma coisa desse versículo 32. Só complementando o que você estava trazendo aí do povo gentil, né? E é muito atual isso, né, cara? É muito atual. Ele alertando esse problema que já existia, das pessoas buscando só o material, esquecendo o essencial. E ele vai alertando para os seus seguidores para não cair no mesmo erro. E esse chamado serve muito para todos nós também, né? Porque muitas pessoas, né, só buscam o material essencial dessa vida, essa vida que importa, né? O que eu vou deixar só para a família? Claro que isso como a Lívia já trouxe aqui, é a nossa obrigação buscar, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. E a herança que a gente pode deixar para os nossos entes não é só patrimônio material, né? O patrimônio espiritual é sem dúvida, mesmo que o mundo, né, a maioria não valorize, mas isso é o essencial para a nossa evolução. E ele vai alertando que essas coisas, todos os gentios, né, aqueles que só buscavam isso, para todos nós vermos o que é o essencial, né, das nossas coisas. Então era só isso, complementando o que a Lídia trouxe aí, né? Então, eu fui ouvir o Léo falando, aí eu lembrei, né? Eu olhei aqui para cima e lembrei lá do início do texto, quando ele fala para a gente não entesourar tesouros na terra, né? E sim no céu. E é aquele triozinho que a gente conhece bem, né? Que eu até comentei na outra aula, que é o moral, o intelectual e o espiritual. É nisso que a gente tem que tentar melhorar cada dia. Cada dia a gente tem que ser melhor um pouquinho, porque é isso aí que vai fazer a diferença. É isso que as pessoas não prestam atenção. Gastam tanta energia, tanto tempo tentando fazer essas coisas básicas que vão ser feitas de uma forma ou de outra,
e esquecem disso, esquecem de ser pessoas moralmente melhores. O intelectual, quando eu digo, é quando você tenta se informar, não é você ser o melhor em alguma coisa, mas você se informar sobre as coisas, né? Que aí você acaba sendo alimentando a sua moral, né? Porque você vai estar sabendo o que você vai estar falando, e o espiritual já vem junto, né? Porque quando você se informa e você faz as coisas corretamente, sem invadir o espaço do outro, automaticamente o espiritual já está ali junto. Você já está agindo conforme Deus espera que você age. Isso mesmo. Bom, aí o 33, ele vem falar: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino e a justiça a gente pode entender por espiritualidade, né? Num contexto geral. E ele fala aqui para buscar, né, essa espiritualidade, essa espiritualização, né, que o resto vai ser acrescentado. Então, me faz pensar muito na lei de causa e efeito também, né? Quando nós somos pessoas boas, né? Quando nós tentamos buscar o melhor para nós, para quem está ao nosso redor, né? Bons, enfim, cristãos, cidadãos, né? Boas pessoas mesmo. Com certeza, qualquer necessidade, qualquer coisa assim, né? Nesse sentido, a espiritualidade, Deus vai trabalhando, né? Você vê até o exemplo que a Márcia deu, né? Que eles não tinham muito para dar naquele dia, porque já tinha acabado, né? As quentinhas, né? E chegando lá, tinha, né? Todo mundo estava recebendo aquela quentinha da picape. Então, fala muito disso, né? Que a espiritualidade vai trabalhando, né? Vai moldando aquilo que a gente precisa. E isso é muito bonito, né? Mas a gente tem que estar em sintonia, né? A gente tem que estar em harmonia, sempre vibrando, né, nesse bem, vibrando, né, nessa moral, nessa positividade ao máximo. Quando a gente está em sintonia, né, com o nosso espiritual, né, com o nosso eu espiritual, né, parece que as coisas fluem, né, de uma maneira mais tranquila, né? Então, aqui, eu acho que ele quis dizer exatamente isso, que quando a gente está em sintonia, né, com toda essa espiritualidade, de uma forma geral, a gente consegue ouvir melhor nossas intuições, né? As nossas intuições nada mais são do que, às vezes, às vezes não, grande parte, a espiritualidade fala com a gente que às vezes não escuta, né? Aí também a culpa não é da espiritualidade, né? Nossa. Mas eles falam com a gente, eles nos intuem, sempre no bem, sempre, né? E às vezes a gente está, não sei, um exemplo, na busca de um emprego, e às vezes a gente está nessa sintonia, pode vir, né, uma intuição de, poxa, eu vou naquele lugar ali, ver se eles estão precisando, ver se eles têm alguma vaga. E às vezes foi a espiritualidade que te levou, né? Eu estou usando como exemplo, né? Te levou para aquele caminho e você consegue o que você quer, né? Então, eles vão sempre nos levando, como também nos ajudam a evitar que coisas ruins aconteçam com a gente, né? Não sei, por exemplo, vou tomar esse caminho, mas naquele dia você, não, vou pegar outro caminho. E às vezes acontece uma coisa no caminho que você ia passar, entendeu? Então, a espiritualidade vai intuindo a gente, né? Vai nos auxiliando. Então, se a gente tem, né, todo esse auxílio, né, por que não utilizar dele, né, para o bem? Por que não usufruir, né? Estar sempre em oração, sempre conectados para utilizar isso da melhor forma possível. Nos dá essa linha direta, né, vamos assim dizer, por que não se utilizar dela, se aproveitar dela da melhor forma, né? E as coisas, né, vão vindo conforme tem que vir, né? Não esquecendo sempre de trabalhar, de buscar, mas sabendo que o que é nosso vai vir, com certeza, vai chegar de alguma forma para a gente, né? E sempre pedir a Deus, né? A gente sempre pede o que a gente quer, né? Vamos assim dizer, mas pedir também para afastar, né? Aquilo que às vezes a gente deseja muito,
mas não vai ser legal para a gente. E às vezes só Deus sabe disso, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, né? E Deus sabe, a espiritualidade sabe que aquilo não vai ser bom para a gente. E isso eles também podem nos ajudar a desviar, mesmo a gente querendo muito. Aí lá na frente a gente percebe, né? Poxa, se eu tivesse recebido aquilo que eu queria tanto, não ia ser tão legal hoje para mim, né? Então é muito bom sempre manter essa sintonia com o bem, né? Para a gente conseguir tirar bons frutos disso, né? É uma troca, né? Quando a gente estuda, quando a gente se espiritualiza, eles ficam felizes com a gente. Eles também se instruem, né? Através do nosso estudo, eles também estudam com a gente, né? Com certeza os amigos, né, espirituais, a gente está aqui na nossa chamada online, né? Com certeza eles estão aqui com a gente também aprendendo. Então, é essa via, né, de mão dupla. A gente se doa e eles se doam também para a gente, né? Então, é isso que a gente precisa sempre manter em conexão o máximo possível para a gente conseguir ajudá-los e também sermos ajudados, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tu tá demais, Elívia. Poxa, fez me lembrar um breve comentário do Haroldo. Era outro tema, mas tem muito a ver, que a visão do mentor, né, que fazia de tudo para aquele o responsável que ele cuida não ter posses, porque toda vez que ele tem posse, ele se perde, só faz besteira, né? Então, aí ele pediu: Senhor, não dê dinheiro para essa criatura, pelo amor de Deus, que ele só faz burrada, deixa ele simplesinho lá. E eu morri de rir, né? Eu falei: nossa, deve ser comigo, né? Aí eu lembrei, tu falando aí, eu falei: poxa, é verdade, cara, mas é muito importante isso, que apesar de todos esses esclarecimentos que o Evangelho vem trazendo, né, nós, discípulos, né, encontramos muita dificuldade para se manter equilibrado, né, manter a nossa bússola do nosso coração equilibrado. Então, esse é o nosso grande desafio, coordenar nossa vida, nossos pensamentos, nossos atos, nossas atitudes nesse reino, né, desse reino anunciado por Ele, né, esse reino verdadeiro, né? Esse reino que não é palpável, ele é sentido e vivido. E toda essa justiça. Então, ele vem sempre alertando isso e é com certeza diretamente para todos nós que somos seus discípulos, né? Que para esse reino se expandir por toda a humanidade, a construção é de cada um. Então, primeiramente, esses seguidores que somos nós, que somos candidatos, seus discípulos, né? Esse puxão de orelha é para todos nós, que a gente buscar primeiro, né? E ele fala aqui, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Busque primeiro o essencial da vida. Pode ter certeza que o demais nos será acrescentado. E isso vai fechando. Leonardo, deixa eu só te interromper um pouquinho, que você falou uma coisa, eu lembrei de uma história que eu ouvi. Não sei se vocês conhecem esse pastor muito conhecido. Ai, me fugiu o nome dele. Ele falou uma vez que estava para botar um ministério numa igreja em determinado lugar e eles estavam sem recursos para poder equipar o som da igreja. Aí ele estava conversando lá com os missionários, como é que a gente vai fazer para dar as palestras para as pessoas não vão escutar, a igreja é muito grande, a gente não tem recurso. Eu fui lá para fazer o orçamento da caixa de som, o cara cobrou muito caro, como é que a gente vai se comprometer com isso? A gente não sabe, e aquela preocupação, né? Aí ele falou assim, vocês querem saber de uma coisa que foi um sinal que Deus me falou? Eu fui para casa aquela noite, fiquei pensando, como é que eu vou fazer, porque tem os pastores que foram convidados e vão estar nesse domingo para inaugurar a igreja, e eu não consegui o som, e eu fiquei pensando o que eu ia fazer para o negócio do som da igreja, né? Eles não iam conseguir dar palestra no Gogó, com aquela multidão de gente.
que eu vou fazer? Fiz uma oração e tentei dormir, foi uma noite confusa, mas enfim, até que uma hora eu adormeci. E aí, quando eu acordei no dia seguinte, veio como se fosse uma voz na minha cabeça, falando assim: você primeiro tem que fazer para depois as coisas acontecer. Aí está a sua fé. Ele falou: quer saber? Fui lá no cara do som, falei: ó, seguinte, eu não vou querer tudo não, mas a metade tu bota aí, botei no meu cartão, não sei nem como eu vou pagar, entendeu? Não sei como eu vou pagar, bota aí a metade do som, não vai ficar perfeito, mas vai dar para dar coisa. Divide aí e tal, e foi, o cara fez as pressas, foi lá na igreja, montou, né? E aí, naquela mesma noite, eles receberam uma ajuda, que foi o valor igualzinho do que ele estava devendo lá no cara, né? Cai naquela mesma história da fé que a gente tem que ter. A gente fica tão preocupado, o negócio vai e faz. Se é para o bem, faz. E aí depois você vai ver o resultado. Não é para ir para Renner, não, tá, gente? Nem para C&A comprar roupa. Isso aí não vale. É para a obra do Senhor. É verdade. E quantos exemplos nós temos, né, do caminho contrário? As pessoas buscam só o que é material, quando ele é o exemplo aqui do povo gentil, né? E por último fica esse reinado, né? Que é essa justiça, né? Bom, então a gente vai para o último, que é o 34, que exprime exatamente tudo isso que Jesus falou ao longo de todos os versículos, né? Um resumo, né? Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. É o tipo da frase que eu tinha que estampar numa camisa e usar o dia inteiro a camisa e ficar me olhando no espelho e lendo ela, entendeu? Porque é muito, muito do que a gente continua fazendo, né? Por que a gente faz, né? É impressionante. A mente humana, né, é muito, muito complexa, né? Por que a gente ainda, né, se preocupa? Foi o que eu falei, né? Às vezes eu fico preocupada com certas coisas. A gente começou do 27, isso. Às vezes eu me preocupo com certas coisas que ou eu chego lá e resolvo e fica tudo bem, ou simplesmente não dá para eu resolver, ela se resolve de algum outro jeito. E aí eu tive todo aquele cansaço, aquela fadiga, né, de ficar naquela ansiedade, naquela coisa toda, e simplesmente tudo, no final, acontece da forma que tem que acontecer, né? Isso são coisas que acontecem muito comigo, esse versículo é muito, muito, muito para mim, e eu acho que falou muito disso, né? Que a gente tem que saber lidar, né? Com dia após, né? Cada dia. A gente já fica preocupado com como vai ser a semana que vem. Ah, mas semana que vem eu tenho tal coisa, não vai dar para fazer outra coisa. Ah, mas será que vai dar isso? Será que eu vou ter dinheiro para aquilo? E, né? E calma, entendeu? As coisas vão acontecendo, né? Às vezes eu fico tão preocupada, né, com certas coisas e quando eu vejo elas passam, acontecem e foi o que eu falei, a gente desperdiçou toda aquela energia em cima daquilo que às vezes nem valeu a pena ou a gente conseguiu resolver de uma forma tão mais simples, né? Não precisava ficar se inquietando tanto, né? Então esse versículo fala muito disso. Fala muito dessa ansiedade, dessa angústia que a gente sente, né? Em tentar fazer as coisas, em tentar... A gente tem esse sentimento, né? Nessa sociedade, né, que a gente vive, de sermos autossuficientes, de sermos, né? O meu jeito é o melhor jeito de ser das coisas, né? Ah, faz do meu jeitinho, que o meu jeitinho é melhor, né? Eu estou falando isso para mim também. O nosso jeito é o melhor, a nossa forma de fazer as coisas é melhor, nós somos autossuficientes, foi o que eu falei, a gente
sabe fazer, a gente resolve isso e aquilo. E aí também vem muito do orgulho, né? A gente não aceita ajuda de ninguém, a gente carrega o peso maior que a gente não pode carregar para tentar resolver tudo sem precisar de um auxílio, né? E às vezes a gente precisa, né, disso. Não é dizer que a gente é mais fraco, mas quer dizer que a gente é mais humilde, né? De saber separar isso, né? Ou para um parente, né? Para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa, né? As pessoas estão aí para isso também, né? Para nos auxiliar, né? E a gente também auxiliar elas, né? Tem muito disso também. Deus coloca as pessoas, né? No nosso meio, no nosso caminho também para isso, né? Por isso que a gente vive em comunidade, né? Não vive isolado numa caverna. Então, a gente também precisa aprender, né? A baixar a cabeça, engolir um pouquinho o orgulho, né? E pensar assim, não, eu tenho ajuda, não, tá tudo bem, eu vou aceitar a sua ajuda, né? Às vezes a gente prefere, né, abraçar tudo e, né, para provar alguma coisa e a gente está querendo provar o quê, né? Para quem, né? Então, eu acho que é isso que essa frase me fala muito sobre isso. E ela foi o que eu falei, é muito atual. Essa frase parece que foi escrita em 2021. Gente, eu caí aqui. Foi o 34 que a Lívia leu? Foi? Foi. Boa noite também, que é a primeira vez que eu tô falando hoje. Que eu tô passando meio mal. Tô meio tonta, que é muita luminosidade o dia todo, né? Que eu estudo pelo computador, aí acho que tá afetando um pouco minha visão. Mas essa frase também me marcou muito, ela tá aqui grifada no meu evangelho. Aí o Léo falou isso, que ele disse que acha que eu falei, eu nem sei se eu falei isso, mas essa também é uma das frases que eu devia sair espalhando pela casa toda, porque a gente esquece, né? Eu esqueço. E eu acho que todo mundo é assim, de ter uma interpretação. Tipo, a gente interpreta as coisas de acordo com o que a gente está vivendo, né? De acordo com o que a gente está lendo, está ouvindo. E muito recentemente eu li aquele livro que o Léo falou, eu falei semana passada, acho que com a Fátima também, que é O Poder do Agora, né? Que eu estava até conversando com a minha mãe, que se eu conseguisse aplicar na minha vida tudo que o Poder do Agora fala pra gente aplicar, eu não ia mais sofrer. Sofrimento pra mim não ia mais existir. Porque a gente esquece realmente de ficar no agora, né? E eu sou essa pessoa ansiosa. Tudo pra mim eu quero pra ontem. Tipo assim, na faculdade eu sofro muito, porque eu entrei na faculdade e eu já quero ter o conhecimento de quem tá saindo dela. Aí eu não tenho o conhecimento daquela pessoa, eu fico, meu Deus, eu não sei isso. Mas como é que eu vou saber? Eu não passei pelo que aquela pessoa passou ainda, não tem como eu saber mesmo. Mas eu fico nessa ansiedade. Então, acho que realmente é muito importante a gente focar no agora e a gente ter isso que o Léo falou, né? De confiar em Deus. Porque se a gente tivesse essa confiança, essa fé que falta pra gente, se a gente tivesse tudo isso, a gente não estaria aqui, né? Por isso que a gente tá, pra gente treinar. Então, treinar muito e ter essa fé. E aí eu vou contar uma história rapidinho também, que eu lembrei agora que ano retrasado, antes da quarentena, teve uma prova de monitoria na minha faculdade. E aí eu queria muito essa vaga, né? E foi eu e mais 5 colegas fazer a prova. E eu, super inexperiente, assim, fui toda com roupa normal e o pessoal tava tudo bem vestidinho, né, para fazer a prova e a entrevista, porque aí já era para mim, sou muito aleatória. Mas aí fiz a prova, fiz a entrevista com a professora e eu saí e eu fiquei, assim, 2 semanas inteiras em sofrimento, gente. Eu fiquei real em sofrimento, que eu fiquei... Falei errado, não devia ter falado tal coisa, em sofrimento com a entrevista, sabe? Eu fiquei no passado. Se eu tivesse passado aquelas 2 semanas no agora, eu não tinha sofrido tanto que eu sofri. Eu fiquei no passado. E aí sofri, reclamei com os meus amigos, reclamei com a minha mãe, reclamei com Deus, reclamei com a vida, não confiei em Deus. E passei na prova, sabe? Passei na entrevista, de todo mundo a selecionada fui eu. Então, assim, eu ainda sofri e sofri à toa. Então, e mais, né? Que, tipo assim, mesmo que eu não tivesse passado, se eu tivesse essa confiança em Deus, eu ia ter aquela consciência de que
não era para mim agora, uma oportunidade melhor vai surgir na frente, outra monitoria vai surgir na frente, outra coisa vai surgir na frente, tudo bem, era a oportunidade de outra pessoa. Então, o que resumiu muito esse capítulo para mim foi a gente focar em Deus, né? Focar nas coisas espirituais e não focar tanto no que a gente está vivendo agora na Terra, mas focar no agora também, né? Porque isso tudo aqui é muito um rasgo. Se a gente lembrasse disso também, de que isso tudo aqui é só um rasgo no universo, em tudo que a gente vai viver, acho que as coisas seriam mais fáceis de encarar, pelo menos para mim, né? Engraçado. Parabéns, Milena, pela monitoria. Parabéns, Milena. Na minha primeira faculdade, eu fui monitora também, né? Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fui monitora e sei o peso do que é ser monitor e do que representa, né? Parabéns, você está fazendo monitoria de quê? De qual matéria? É práticas em saúde, é uma matéria do primeiro período que fala mais sobre essas questões sociais da saúde, sabe? Fala muito sobre o SUS, sobre equidade, essas coisas assim. Legal, parabéns. A gente ainda tem um tempinho? Ainda tem um tempinho para falar? Tem uns minutinhos, pode falar. Tá, porque essa última parte, né, não se inquieteis com o amanhã, que o amanhã se inquietará consigo mesmo, me lembrou muito uma coisa que aconteceu comigo ontem, e eu não sei se é porque eu estava estudando esse capítulo, me ajudou bastante, mesmo sem eu perceber, mas agora, durante o estudo, eu vejo que acho que foi mais ou menos por aí eu fui amparada, porque apareceu uma gatinha lá na loja, e ela de rua, a gente começou a botar comida, ela foi ficando. Só que quando a gente viu que era fêmea, aí vira um problema, porque tem o cio e tudo. E aí eu resolvi castrar. Descobri que era muito caro. E aí me avisaram assim, olha, tem uma ONG que faz por R$ 80. E aí, sabe, prática, né? Liguei, o rapaz foi lá, buscou, levou. Só que quando ele trouxe ela ontem, ele pegou ela às 3 horas, trouxe às 5. Ela saiu toda serelepe, né? Quando ela voltou um trapo, né? Jogada, assim. Eu fiquei apavorada. Sabe o que é apavorada? Coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu me desequilibrei mesmo. Eu não parava de chorar. Eu pensei assim, pronto, vou matar a bichinha. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso com ela? E aí eu fui, né? O rapaz falou, ela está medicada, está aqui o remedinho que você tem que comprar para ela. E eu não achava o remédio em nenhum lugar por aqui. E eu não tinha grana para ir aonde tinha. E aí eu fiquei naquele desespero. E aí arrumei ela, deixei ela trancada no banheiro da loja, porque não tinha como trazer ela para minha casa. E só chorava. Eu cheguei em casa, mas chorando. Eu não quis jantar, eu não quis nada. Eu só chorava e orava. E fiz o evangelho, pensando na bichinha. Orei para São Francisco, pedi para a equipe dele ir cuidar dela, né? Aí eram 7 horas da noite, eu falei, eu vou dormir que eu quero que chegue logo amanhã. E assim, veio nitidamente na minha mente assim, eu não tenho nada que eu possa fazer. Tipo assim, o amanhã é o amanhã, entendeu? Não tem nada que eu possa fazer hoje. Vou passar a noite em claro, chorando, orando. Eu já orei, eu já pedi para quem tinha que pedir, entendeu? A minha fé, ela se demonstrou ali. Então, se for do merecimento, né, mais de mim do que dela, né, que não aconteça nada com ela, e isso vai acontecer. E eu fui dormir, acordei hoje cedo, naquela preocupação, aí eu pensei assim, bom, se ela faleceu, é uma culpa que eu vou carregar, né? Mas eu já saí de casa disposta a encontrar um remédio. Aí cheguei na casa de ração que tem aqui em frente, o prédio onde eu moro, e o rapaz me passou dois remédios para substituir o outro. E aí eu cheguei lá, ela estava lá, amoadinha, aí consegui dar o remédio para ela. Nunca dei remédio para gato na minha vida, todo mundo fala que é super difícil. Eu consegui de boas dar, né? Aí os pontinhos dela, ela arrebentou um, eu consegui passar o spray. Vi na internet como é que fazia uma camisinha para ela, vesti. Ela já estava comendo, andando para lá e para cá. Olha, eu fiquei pensando assim, já pensou se eu não tivesse tido fé, né? Se eu tenho tanta fé assim, se eu acredito que Deus ia cuidar, só ia acontecer o que de fato tivesse que acontecer,
Para que eu tinha que ficar a noite inteira desesperada, perturbando os espíritos lá para tomar conta de uma coisa que eles já sabiam que tinha que fazer? Entendeu? Então, assim, foi uma gratidão imensa de manhã quando eu cheguei lá. E agora, quando eu saí, deixei ela lá arrumadinha, limpinha, alimentadinha. E vim embora para casa, estou aqui tranquila, né? E já sei que amanhã eu vou continuar cuidando. Então, assim, é o que o texto, eu acho que foi o estudo do texto mesmo, que mesmo sem eu perceber, me deu essa calma e me mostrou isso. Não adianta a gente se desesperar, né? O que tiver de acontecer, vai acontecer, a gente querendo ou não, porque a gente tem que se preocupar em fazer o nosso melhor. Agora, se não der certo, é porque realmente não era para dar. Fátima, depois se você precisar de algum remedinho, porque eu tenho 2 gatinhos e tem muitos remedinhos aqui em casa, tá? E você me chama no privado, e de repente eu posso ajudar, tá bom? Tá bom, amor, mas o que eu comprei vem bastante. É para 6 dias, veio mais de 10 comprimidos. Obrigada. Gente, eu cheguei atrasada, mas eu vou deixar aqui minha contribuição de hoje. Eu fiz a palavra fiam, que é o do versículo 28, que é confiar, acreditar. Tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? A gente tem que botar o pé sem ver a escada, sem ver a rampa, sem ver a ponte e acreditar que tem uma ponte ali. É desafiador, né? Tô falando pra mim. Então, tá. E eu fiz do versículo 32, gentios. Gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus, nem obedeciam à lei de Moisés. Então, foram essas 2 palavras que eu fiz de hoje. Tá bom? Gente, amei o estudo de hoje. Muito bom. Falar para Milena, tamo junto. Tem 3 anos, vai para 4 anos que eu me formei e eu era a rainha da dor de barriga antes de prova, porque eu me cobrava muito, eu estudava muito, me cobrava muito e tinha dor de barriga e passava mal e depois me dava bem. Então, para quê? Para quê, né? Mas enfim. E falar para a Fátima, gratidão por estar cuidando, né, dessa gatinha, né? A gente sabe, né, Su também, né? A gente pega o animalzinho, né? Eu tenho uma cachorrinha aqui, a Isis, né? Também, você falou hoje do significado de Isis, lembrei da minha, né? Foi a deusa, né, de amor, fertilidade, um monte de coisa, né? E ela também, essa semana, tomou vacina, tomou 3 de uma vez só. A veterinária falou, ela vai ficar molinha, tá? Aí eu já fiquei meio desesperada, tipo, ai meu Deus, porque ela é muito agitada. Então, quando ela fica mole, a gente sente falta, né? Não ficou nada, precisava de mais 3 para derrubar ela, mas tá ótima, graças a Deus. Tá normal, né? Ligada no 220. Então é isso, gente. Eu vou fazer, se vocês me permitem, a nossa prece final, para a gente poder encerrar, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada um. Já estou agradecendo, né? A dona do NEP. Obrigada pela presença de vocês. Vou agradecer e gratidão, né, por toda a espiritualidade que está aqui presente, que nos inspirou, que nos inspira não só aqui no NEP, mas também na vida, né? Que a gente possa sempre levar esses ensinamentos, né? Principalmente esse texto que foi tão atual. Obrigada, Pai, pela colaboração de cada um aqui que se dispôs a estar aqui hoje, que contribuiu com cada palavra, né? Que a gente possa juntar isso tudo e levar para a nossa vida, com certeza. Obrigada a toda a espiritualidade, obrigada também ao nosso Mestre Jesus, que há tanto tempo atrás nos passou essas palavras que até hoje fazem tanto sentido para a gente. Que a gente possa sempre se guiar por essas palavras e sempre usar do Evangelho ativo e também como um porto seguro, né? Para a gente sempre ter a certeza de que coisas boas sempre estão por vir, né? Independente do que a gente faça, independente da gente correr ou ir um pouco mais devagar, as coisas boas vão acontecendo, tudo no seu tempo, tudo encaixadinho, tudo da melhor forma possível, Pai. Que a gente possa sempre
sempre focar no teu melhor, Pai. Não no melhor desse mundo, mas no teu melhor, que a gente sabe que é o que realmente vale a pena. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Protege e cuida também dos nossos amigos que não puderam estar aqui. Que ao decorrer das semanas nós possamos estar juntos aqui por esse canal de comunicação, sempre trocando esses ensinamentos e esses estudos um com o outro. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto! Pri, abre a câmera. Pode? Não? Tá bom. Abriu! Peraí, pra cá? Isso. 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Beijo, gente! Família Beijo, amor. Obrigada, gente. Beijão.